E o Estrelas do Quadradinho já está no ar em mais um episódio e hoje muito especial com a presença dela, Daniela Ramalho, essa comunicadora, jornalista esportiva que todo mundo ama. Muito prazer, Daniela, seja bem-vinda ao Estrelas do Quadradinho. Ei, Alex, obrigada. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje. Contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho das fofocas que rolam também. Obrigada, querido. Tem que Eu que ter agradeço. babado, né? A gente tem que ver, realmente conhecer mais dela, Daniela Ramalho. Ela que tá com. Eu tô vendo que você sempre gostou muito de rede social. Eu vi lá no seu perfil que você sempre gostou de postar, de aparecer por lá, né? Sim, né? É uma forma da gente não parar de se comunicar, né, com os nossos telespectadores e também de aproximar essa relação, né? Conversar um pouquinho mais de pertinho com as pessoas, né? Até as mensagens no direct ali a gente conversa, o pessoal pergunta, abre caixa de pergunta e tudo mais. Isso é bem bacana. Então Né? você que tá aqui através aí das redes sociais da Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e também segue a nossa página lá no Instagram, @Estrelas do Quadradinho. E a gente hoje vai conversar com ela, que tem muita história para contar. A gente nos bastidores já estava aqui conversando um pouquinho, mas me conta aí, Daniela, como que tá a sua vida após. Eu já vou começar logo nessa. Como tá a sua vida agora, né? Depois de um turbilhão de coisas que você viveu recentemente. Ai, nós estamos tentando respirar, né? Mas, assim, eu tô muito feliz, né? Graças a Deus, sempre tive uma rede de apoio muito maravilhosa. Eu tô muito contente com o meu atual momento, né? A gente sabe que o meu mês de maio foi muito Sim, conturbado, a né? gente viu. Teve eu saí do SBT, né? Eu não esperava realmente sair de lá. 3 dias depois, meu sogro falece. 2 semanas depois, meu marido sai da Globo, depois de 24 anos. E alguns dias depois, quando ele foi assinar a rescisão dele, a pressão dele tá 20/12. Meu De Deus. tanto trabalho, tanto estresse que a gente tem, a gente nem se dá conta, né? Tanto final de semana que a gente trabalha, tantas horas extras que a gente trabalha e a gente não se dá conta que a nossa saúde tá. Não dá tempo, né? Isso é Não dá verdade. tempo. Mas o que é bacana de tudo isso é ver que a sua felicidade, mesmo diante de vários obstáculos que você acabou de falar, eu percebo, né, falando aqui pra você, que existe um brilho muito forte em você, no seu sorriso, no seu falar, na sua simpatia, né? E isso nos deixa até muito mais confortáveis, né? Por exemplo, eu estar aqui conversando com você, eu me sinto bem confortável por ver um brilho bem diferente, né, no seu rosto. Talvez seja, não sei o que você tem dentro de você que te motiva a se manter o tempo todo alegre, feliz, mas é muito bom. Ah, que gracinha. Alex, eu acho assim, essência, consciência tranquila, saber que a gente fez o melhor que a gente pôde sempre. Sabe, eu acho que eu não posso dizer assim, eu sou apresentadora de tal canal. Eu estou apresentadora de tal canal. Eu não sou repórter daquele lugar. Então aquilo é uma coisa que eu gosto de fazer, que me identifico, mas aquilo não sou eu. Eu sou muito maior do que aquilo. A gente é muito maior do que aquilo que a gente faz. E se você se identifica com aquilo da maneira que você é, quando aquilo acaba, você acaba junto. Então, assim, eu sou jornalista formada, sou pós-graduada, sou atriz? Sou. Na verdade, eu poderia dizer, eu estou jornalista, né? Eu assino o papel como jornalista. Eu sou atriz. Não, eu estou atriz. Eu estou jornalista. Eu sou isso tudo. Sou protetora de animais, eu estou bailarina, enfim. A gente é um conjunto de coisas que transformam a gente no que você faz com o coração. E se você faz com amor, que eu acho que é a essência da vida, nada vai te derrubar. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar meio para baixo, mas quando você tem amor no que você faz, quando você tem essa consciência de que você está fazendo aquilo, se tirarem de você, daqui a pouco tem outra coisa. Sabe? Muito bom, uma grande lição aí que a gente aprende com ela, Daniela. E falando isso, falando em várias coisas que você já fez e atuou, uma das coisas que até saiu lá no Estrelas do Quadradinho foi a sua época de DJ. Como assim você foi eleita a melhor DJ do Brasil? Que história foi essa? Me conta aí. Ai, foi um momento maravilhoso da minha vida, né? Eu lembro que
quando eu comecei a tocar. Por que eu comecei a tocar? Tá vendo? Eu estava DJ, eu sou DJ, hoje não sou. Eu estava DJ naquela época e foi maravilhoso estar DJ, né, naquele momento. Todo mundo me pedia, Dani, traz seus CDs pra cá, pra festa, tal, não sei o quê. E eu tinha vários CDs na época, né? Hoje em dia você coloca no Spotify ali, você tem o que você quiser. Mas naquela época eram CDs. E eu levava sempre pras festinhas. E uma amiga minha falou assim, Dani, por que você não faz um curso de DJ? Eu falei, cara, é verdade. Comecei a fazer um curso com o maravilhoso, amo Olívio Blower, daqui da cidade. E, cara, em um mês eu já tinha aprendido, olha só, foi muito rápido. Eu já tava bombando nas boates daqui de Brasília, Sabatache, na Trend, na Hype. E como você era chamada? DJ... Daran. Daran? DJ Daran. Daran é o meu nome, Daniela Ramalho. Sim. Daran, com H no meio que separa o Da de Daniela do Ran de Ramalho. Ficou Daran, DJ Daran. Que massa. E nesse Por isso que meio o seu arroba no Instagram é Daran. É Daran. É Daran. Entendi. Desde o Orkut era Daran. Que massa. Sempre, meu e-mail é daran@gmail.com. É o que eu mais uso. Que massa. E assim, foi um momento muito maravilhoso. Eu lembro que quando eu fui para o Faustão, é uma história muito curiosa, porque eu estava em meio a uma turnê no Sul, né? Ia para o Sul, voltava para Brasília, não sei o quê. Tocando lá no P12, no Parador, muito massa. E aí tava com a Female Angels, também que é o grupo de mulheres, e eu tava voltando de uma gig no avião, lendo aquele livro Segredo. Você conhece o livro Segredo? Não. Leia, é maravilhoso. Da Rhonda Byrne. E aí eu tava lendo, e em determinado momento, as luzes apagadas do avião, faltava 30 minutos para chegar em Brasília, eu leio um pedaço que alguém no livro quis ver uma pena na escada. De repente ele fechou, até parece, fechou o livro, e quando ele olhou, a pena tava na escada. Então ele desejou ver a pena e a pena estava lá. Falei, gente, será que esse negócio funciona mesmo? Será? Vou testar. Fechei o olho, Alex, e falei, então tá, então eu desejo um travesseiro. Aí fechei o olho, por Deus, 1 minuto depois, 1 minuto não, 15 segundos o comissário de bordo. Você deseja um travesseiro? Meu Deus. Meu Deus, o negócio funciona mesmo. Poder da palavra, né? E eu juro por Deus que nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, eu fechei o olho. Quando eu abri, olhei pra fora do avião e falei, eu desejo ser a melhor DJ do Brasil. Uau! Nesse momento. Do travesseiro. Óbvio que eu não dormi, né? Uhum. Deu 1 mês, o Domingão do Faustão criou um programa de DJ, que é o Baladão do Faustão. Eu fui convidada com outros 4 DJs que estavam bombando na época. Isso foi em que ano? 2009. 2009. Patife, que eu sou amicíssima, amo Patife. Patife, melhor DJ de drum and bass que eu conheço. Dalanés estava bombando com House. O Tubarão, DJ da Xuxa, e Irai Campos, não tô nem falar. Eram 4 homens e eu mulher. E eu falei, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu botei na cabeça que eu ia ganhar. E eu tinha que voltar para Brasília, fazer uns remix e apresentar. Eram 3 domingos. E aí eu tive a ajuda de DJs aqui de Brasília, que me ajudaram a compor, porque eu não era compositora. Uhum. Eu não era produtora musical, eu era DJ. Mas o meu gosto era muito senso comum. O que eu gostava, muita gente gostava. Então eu falei que eu vou ganhar. Então eu escolhi as músicas, tive a ajuda de DJs para poder produzir para mim e ganhei. Você executava lá? No primeiro dia, eu acho que foi o Irai Campos ou o Patife que o equipamento não funcionou dele. Deus operando, né? Pra eu ganhar o negócio, porque os caras são feras, né? Eu tinha pouca experiência como DJ, mas ganhei. E o voto era popular? Popular. Que legal. Então você foi ali eleita com a maioria dos votos. E eu acredito também, como eu já falei aqui, né? Pela simpatia dela, alegria. Eu falei, eu vou ganhar, gente. Eu botei na minha cabeça. E aí, diante disso, eu falei pra muita gente. Depois eu fiquei bombada no Brasil inteiro, tocando em todos os estados do Brasil, América do Sul, tudo mais, navio. Toquei em todos os estados. Toquei em Teresina. Que massa. Ó, minha terrinha lá. E aí, toquei em todos os estados, né? Todos. Fiquei no Acre, um lugar lindo. Massa. Tem noção. E aí conheci muita gente. E a mensagem que eu ia passando para essas pessoas era justamente, cara, é possível. Sim. Porque se eu fui no Faustão e ganhei como melhor DJ do Brasil, você também consegue o que você quiser. Com certeza. É isso, a mensagem de positividade, mulher, do empoderamento feminino. Eles falavam empoderamento, essa palavra. Empoderamento feminino nessa época não falava. E naquela época, DJ mulher era comum. Era raro, né? A agência Play, que eu era lá de Balneário Camboriú, que tinha muitas mulheres. Tinha a Ana Lee, que foi do Big Brother, a Le Howen, Milena Scheid, Sabrina Tomé. Todas essas meninas, elas eram do meu grupo de DJ. Né? A Fran Kirchner também era. Morgana.
que é de Goiânia, maravilhosa. Todas maravilhosas. Amo essas meninas, são maravilhosas. Minhas amicíssimas também, amo todas. Massa, que bacana. Uma história ali na música, né, na produção musical, mas depois você criou uma outra história no jornalismo esportivo. E quando começou isso? Foi depois dessa carreira como DJ, você decidiu, eu vou seguir o jornalismo. Como é que começou essa história? Então, eu já era jornalista, né? Você já era? Já era jornalista, já tinha apresentado vários programas, né? Comecei a apresentar programa com 15 anos de idade. Né? Em outras emissoras. Na TV Brasília eu comecei, né? Depois comecei a apresentar um programa na TV Brasília, depois eu fui estagiário, né? Inclusive meu sogro foi meu primeiro chefe, o Wilson Biapina, que faleceu tem um mês. E aí no jornalismo esportivo eu comecei em 2011, né? Eu fui convidada a trabalhar no Globo Esporte e aí eu fui, né? Fiquei 8 anos lá na Globo, Sport TV, Esporte Espetacular, vivendo essa experiência que foi maravilhosa. Aprendi demais. E a paixão pelo esporte, né, existiu desde a sua infância, porque seu pai é atleta, né? Sim, meu pai tinha uma... Papai, te amo! E como é que era essa convivência ali com sua família, com seu pai? Esse meio esportivo já estava na veia, né? Nossa Senhora, tava... Meu pai, ele é um apaixonado. Ele tem uma coleção de camisas de futebol. Ele tem do Asa de Arapiraca, tem... Flamengo do Piauí, tem todas as camisetas. E ele sempre foi um apaixonado por esporte em geral. Né? Ele montou a recreação do Sara. Então, por exemplo, todos esses atletas paralímpicos que você conhece, que vieram para Brasília e tudo mais, todos passaram pela mão do meu pai. Chegava um tetraplégico lá, por exemplo, que não mexia a mão, ele amarrava uma fita na mão do menino com uma raquete de tênis de mesa, e hoje os caras estão jogando. Então, assim, inclusive, meu pai chora contando esse exemplo. Um tetraplégico escreveu para ele com a mão toda trêmula, né? Assim, você me ensinou a ser mais feliz. Uau! Imagina. Então, assim, eu sempre tive esse exemplo de superação em casa. Sim. Então, meu pai sempre trabalhou com essa questão da superação, que realmente eram as reportagens que eu mais gostava de fazer. Claro que eu gostava de fazer, porque no Brasil ganhava no basquete também, né? Fazer Copa do Mundo, Olimpíada. Tudo é maravilhoso. Mas quando você conta uma história que modifica a vida de alguém e serve de exemplo para outras pessoas que não estão vendo saída, é maravilhoso. Com certeza, inspira muito. E assim, durante esses 8 anos que você passou na Globo, você viveu muitas coisas por lá, muitas coisas que hoje, né, talvez... Casei na Globo. Casou na Globo. Mas o marido você conheceu lá? Então, o Fabinho... Eu também amo o Fabinho! Eu já ia perguntar que tipo de experiência você viveu na Globo, que te marcou e que te marca, sabe, mesmo depois da sua saída de lá. E com certeza, casamento, né? Alex, eu tenho tanta coisa da Globo e assim, é muita gratidão, porque eu aprendi, porque na faculdade você pega o diploma, né? Quando você tá na TV que você aprende realmente a fazer televisão. E eu aprendi muita coisa com meu marido. Meu marido, eu já era fã dele, né? Eu conheci meu marido quando eu tinha 18 anos. Porque ele é filho do Wilson Biapina, que foi meu primeiro chefe. Então a gente se conhecia desde sempre. Da minha vida jornalística, ele já era da Globo com 18 anos. Então eu sempre fui fã dele. Sempre fui fã dele. E ele é muito sinistro, porque ele narra, ele escreve, ele edita, ele filma, ele é um jornalista completo. Então eu me inspiro muito, e ele é muito inteligente. Então eu fico assim, meu Deus, ele é muito inteligente. Meu Deus, eu fico até às vezes assim, porque ele fala de tudo. Eu queria falar, que nem ele fala, com a facilidade que ele fala sobre tudo. Mas... Ele é da área esportiva também? Não. Ele foi durante 15 anos, eu acho, editor especial do Fantástico. Né? Então ele editava o Marcelo Canelas ali, a Júlia Mosquera, naquela série lá, teve E Eu Com Isso, o prêmio. Ele é o jornalista mais premiado, editor de imagem mais premiado do Brasil, pra ter ideia. 24 anos de Globo. Uau. Sou fã dele. E aí eu conheci o Fábio numa situação... Eu reencontrei o Fábio numa situação muito curiosa, né? Porque eu tava, como eu falei, né? Eu tava tocando como DJ e eu cansei de tocar. Era muita viagem, sabe, Alex? Eu saía de casa quarta-feira e voltava só domingo. Então eu vivia num movimento contrário das pessoas. Né? Então eu perdia a festa de aniversário do meu pai, da minha irmã, casamento, perdia tudo. Né? E eu falei assim, eu cansei de tocar. Agora eu quero voltar pro jornalismo. Nesse dia que eu decidi, eu nunca mais recebi convite, você acredita? Pra tocar. Que legal, Muito porque louco. parece que você moveu a sua palavra, já moveu toda a situação pra... E sua vida foi assim, né? Eu voltei pro jornalismo nesse momento. Que legal. Eu acho engraçado que a sua determinação existe
na sua palavra, né, existe força e existe determinação. Mas você faz algo, se move, né? Quando você fala, por exemplo, eu vou parar de cantar, você se move para isso? Existem ações, atitudes que você se movimenta para alcançar os seus objetivos? Sim, porque não adianta a gente só falar ou só Uhum. pensar, né? Porque nada vai cair do céu para você. Se você não agir, você vai ficar na mesma. Então, por exemplo, eu queria ser a melhor DJ do Brasil? Aham. Então, o que que eu fiz? Eu desejei aquilo, mas eu estudei também, né? Eu fui atrás também para poder melhorar, que nem no jornalismo. Eu queria ser da Globo. Então, eu comecei a prestar mais atenção nos meus sonhos e o que que eu poderia me mover para tornar aquilo realidade, né? Então, eu entrei no Globo Esporte e o mais curioso disso, você falou do Fábio, né? Eu não tinha nada com o Fábio. Com 4 meses de Globo, eu fui convidada a fazer uma série de reportagens nas Ondas do Lago. Eu fiz, eram 3 reportagens, uma delas o Fábio editou para mim. A gente até se aproximou aí, né? A gente voltou a ser amigo, papá, e se reencontrou ali. E aí, no final do ano, eu tinha entrado lá em julho, 4 meses depois, foi a premiação lá na Globo de melhores reportagens do ano. Nem sabia que tinha esse trem de melhor reportagem do ano e tudo mais. Ah, Dani, vai ter a premiação lá de melhor reportagem. Vamos lá assistir? Vamos assistir sim. Eu tava lá no fundo, né? Não conhecia quase ninguém ainda, né? Ah, quem ganhou do DF1? Fulano de tal, reportagem. Aê, que legal, ganhou, vi essa reportagem bacana. Do DF2, legal. Do Globo Esporte, quem ganhou foi Daniela Ramalho. Gente, eu juro, todo mundo me olhou, eu falei, meu Deus do céu, tinha só 4 meses de Globo. Né? E ganhei com a melhor reportagem do ano. Uau. Do ano. Né? Depois veio Copa do Mundo, e aí eu também, graças a Deus, me destaquei também, com os links ao vivo, né? Que a gente acordava super cedo para trabalhar e tudo mais. Aí fui convidada a morar no Rio de Janeiro, aí morei lá fazendo esporte espetacular também. E o Brasil, ele é uma terra que todo mundo ama, assim, a maioria das pessoas amam futebol, né? Futebol é... Brasília, você fala? Não, Brasil ama futebol. Então, assim, principalmente em épocas de Copa do Mundo, até quem não gosta tanto de futebol, quem não acompanha, assiste, né? E o seu rosto foi visto pelo Brasil inteiro, né? Assim, aonde vai, você é reconhecida. As pessoas podem até não lembrar o nome, mas eu conheço essa menina de algum lugar, né? Estudei com ela. Como que você lida com esse assédio da galera, né? Quando você sai às ruas? Ah, é muito legal. Eu acho que as redes sociais também aproximaram as pessoas que trabalham na televisão das que não trabalham, né? Então, assim, eu tento até, às vezes, na rede social... Claro que não dá pra gente responder todo mundo, né? Mas, assim, a gente tenta aproximar as pessoas, né? E na rua a gente tira foto, a gente conversa e tudo mais. Passa uma mensagem positiva, aquela mensagem que eu falei, né? Do possível, né? Você quer não, então vai atrás dos seus sonhos. Pode perceber. Todo mundo que vem falar comigo no Instagram, eu falo, cara, não desiste. Vai atrás dos seus sonhos. É possível. Verdade. Ó, um bom exemplo, né? Pra quem tá nos assistindo. Gente, a conversa tá muito boa, mas tem muita coisa ainda pra gente desenrolar aqui, né? Eu quero saber mais sobre essa fase da sua vida recentemente, né? Mas antes, a gente tem um quadro aqui, Daniela, que é onde você vai ver imagens na tela e a gente vai comentar sobre essas imagens. Você, claro, né? Vai falar a história, o que tá por trás dessa imagem, né? É uma imagem, uma história. Por favor, vamos pra primeira imagem? Que medo disso, gente. Olha só, Daniela Ramalho, como atleta, e é o que? Uma corrida? A corrida. Corrida Euro. Você gosta de esporte? Como é que é a sua rotina? Você é, né, filha de um atleta. Essa foto foi uma confusão, sabia? Porque, tipo assim, essa pose aí é do Usain Bolt, né? Que ele faz aquele raio. Sim. E aí, foi minha primeira prova de 5 quilômetros, né, correndo. E quando eu tava terminando, eu falei, cara, tira uma foto minha aqui. Só que eu atrapalhei a chegada de uma galera. Eles ficaram bravos comigo. Falei, gente, mas é minha primeira prova. Nem estamos ganhando nada, estamos atrás na rabeira, meu filho. É só interessante a gente terminar a prova. E você só queria fazer um registro, né? Claro, aí. E pegar a medalha, né? Falar, eu cumpri 5 quilômetros, né? Eu gosto. Eu não corro mais, não. Hoje eu faço mais academia. Né? Eu faço muito aula. Eu funciono com aulinha. Aquela galera, entendeu? Todo mundo lá se divertindo. O professor mandando a gente fazer o que tem que fazer. Bacana, mas foi uma fase o esporte boa. sempre teve presente, né? Desde na época do meu pai, né? E você, além de academia,
Você correu aqui, além disso, teve outros esportes que você tentou? Assim? Sim, eu fui da seleção de handball, Aham. né, daqui de Brasília, quando eu era mais nova. Quebrei um dente e aí parei de jogar. Eu tenho uns dentes aqui quebrazinho. Teve uma cotovelada da minha própria companheira de time. Muito simpática ela, né, gente? E aí eu parei de jogar, mas tive experiência também. Eu jogo brincando, né, de hobby. Aham. Squash, eu e meu marido, a gente ama jogar squash. Mas nada de competir, assim, Aham. sabe? Nunca foi uma dessas metas, né? Eu não tenho, assim, as meninas do handball que eu jogava na época, pelo menos, eram muito grandes. Eram Uhum. muito grandes, né, assim, e eu ficava um pouco de medo, entendeu, delas, entendeu? Porque eu não sou muito grande, entendeu? Mas, assim, eu amo assistir, assim, por mais que eu não pratique, eu amo Aham. assistir. Amo, amo, amo. Bacana. Vamos para outra imagem? Vamos lá Que mãe! Que mãe! Meu paizinho! Esse é seu Meu pai, né? pai maravilhoso, Oscar José Oliveira Rodrigues de Almeida. Isso foi numa festa de aniversário minha lá em casa. E uma foto bem singela, Não né? é linda Bem... essa foto? Gente, eu tenho vontade de chorar, porque eu amo tanto meu pai. Amo tanto. Meu pai é tão. Olha, eu morei com meu pai até os meus 32 anos. Alex, eu nunca vi meu pai acordar com a pá virada. Sempre no bom humor, Aham. cantando, feliz, assim. É muito maravilhoso. Ele é muito incrível, assim. Ah, então tá explicado então, né? Esse bom humor dela, então tá explicado. Aí vamos para a próxima imagem? Eu não sei se tem a mãe dela, tem não. Ó, um parceiro seu que te chamava, né, em links ao vivo, eu sei que também pode ser uma inspiração para você, né? Como foi viver esse tempo aí nesse período? João Baptista Belinazo Neto, conhecido como Léo Batista. Tá? Ele fez história no Globo Esporte, né? Não, ele não pode ser demitido da Globo. Aham. Porque teve um incêndio na Globo uma vez Hum. em que o Léo Batista, ele entrou e salvou muitas fitas. Hum. Então, tem poucas pessoas que têm um contrato vitalício. O Léo Batista é um deles. Quando eu tive a Uau. oportunidade de morar no Rio de Janeiro, eu conversei com ele várias vezes. Tomamos até uma cachaçinha juntos, antes dele Hum. apresentar o GE. E me contou a história de vida dele inteira. O João Baptista Belinazo Neto, por que foi o Léo Batista? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Bem-humorado, demais. A história dele foi que a irmã dele chama Leonilda, e ela detestava aquele nome, e ela é chamada de Dona Nilda, e sobrou o Léo. Aí ele pegou o Léo e pegou o Batista, que é Baptista, mas ele Uhum. tira o P, e ficou Léo Batista. Porque ele chama Belinazo Neto, era o primeiro nome que ele Aham. usava, né, na Rádio Bandeirantes e tal. Fala, não, esse nome é muito italiano demais, Belinazo Neto, Belinã, ninguém consegue falar, escolhe outro nome. Ele, mas como? Mas como? E aí ele escolheu Léo Batista. Aí ele foi rebatizado em 1951. E aí todo mundo que estava lá votou. Ele fez uma série de 12 nomes para votarem. Todo mundo votou Léo Batista. Ele foi rebatizado. Que legal, história bem curiosa, né? É. Que Sou fã? bacana. Vamos para a próxima? Olha isso, a carreira como Ô, DJ, né? louco, meu! A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas aí foi um momento também que fez parte e marcou sua história, né? Isso aí foi o Baladão do Faustão. Baladão do Faustão. Um dos momentos mais incríveis da minha vida, né? Foi quando eu ganhei o Faustão, ganhei o Baladão do Faustão. Foi a sua primeira projeção nacional, né? Essa? Ou já existia outra? Então, no jornalismo, sim. Ah, Né? Como DJ, não. Como DJ, eu já tinha tocado em todos os estados, quer dizer, uhum. quase todos os estados do Brasil, na América do Sul também. Mas a primeira vez que eu apareci no Faustão foi Foi. aí, com o Faustão. Disseram que eu fui a única pessoa que conseguiu fazer o Faustão ficar quieto. Vamos para a próxima. Que mãe! Não podia faltar, né, Que gente? mãe, meu marido, gente. Não podia Fábio faltar. Biapina, maravilhoso, incrível, homem da minha vida. E ele é uma pessoa que te motiva bastante? Demais, demais, demais. Nossa, desde sempre, desde sempre. Mas ele é rígido também, sabe? Uhum. Ele e o pai dele, inclusive. Ele e o pai dele eram meus maiores espectadores no SBT Esportes Brasília, por exemplo. Meu sogro me assistia todos os dias e o Fábio também. E ele falava, ele fala, você é a melhor apresentadora do Brasil. Ele fala. Seu fã número 1, né? Ele é. Que bacana. E aí mas sempre me falando, eu acho que isso talvez Te dando não foi dicas, legal, né? então você pode fazer diferente assim. Mas normalmente ele
ver mais o lado bom, sabe? É mais elogios. Porque as pessoas veem no outro o que elas têm dentro delas, né? Entendi. Então, por isso que ele vê sempre o lado bom. São quantos anos de... Relacionamento? É. 10. 10 anos. A gente casou em 2016 e a gente mora junto desde 2014. Então, a gente morou 2 anos juntos, depois a gente casou. Filhos? Ainda não. A gente tem uma gata, Tem uma a gata. Angel. Vamos passar, vamos ver se ela aparece aí. Ah, não, gente. Não Será? vai... Ah, não, gente! Eu morri agora, né? A Angel. Sua filhinha, né? Ai, filha, a mamãe vai chegar em casa já já, meu amor. Gente, ela é minha sombra. Você só tem ela? Só. Em casa, sim. Eu não posso ter Ah. outros gatos porque ela é FeLV, que é ela tem uma doença, é uma leucemia felina. Então, ela não posso ter outros gatos porque é uma doença que é contagiosa entre os gatos. E falando em gato, você tem projetos envolvidos, né? Você pode falar um pouco? Claro. Eu tenho um projeto que chama Gateiras S.A., que são resgates felinos que a gente faz nas ruas. Resgates felinos, né? Então, a gente... já peguei vários animais, assim... sem andar, animais com um olho só, atropelados. Então, a gente pega esses animais e a gente leva para o veterinário e depois a gente arruma adotantes. Aqueles que são mais assustados, assim, a gente vê que não vai ter uma adaptação muito boa na família, a gente solta onde eles nasceram, que é a técnica SED, que é a captura, esterilização, que é a castração, e a devolução para o lugar que eles vivem. Eles vivem muito bem também. Eu tenho uma colônia de 18 gatos, né, do lado da minha casa. Inclusive, você me mostrou uma camisetaria. Sim, a gente tem... Aliás, gente, comprem as minhas camisetas para ajudar nos resgates felinos. No Instagram, Gateiras S.A., fica gateiraça com 2 S. Lá a gente vende camiseta justamente para custear, né, esses resgates. Porque cada castração, por exemplo, com vacina, também é 500 contos. Sim. Então, assim, não é barato, entendeu? É verdade. E esse amor que você tem por ela tem quantos anos já? Ah, que vai fazer 5. 5 Vai anos. fazer 5 anos. Já sei, mamãe. Que bonitinho. Vamos para a Ai, próxima Angel. imagem. E esse aí é Ai, gente, esse é meu sogro. seu sogro, né? Wilson Biapina. Ele foi meu primeiro chefe, aí a gente tá na Rádio Brás. Eu tô como estagiária, ó o brinquinho. Como estagiária, né? Eu lembro dessa foto, vamos fingir que a gente sempre gostou de brincar. Vamos fingir que vamos fingir que tá fazendo alguma coisa aqui. Aí ele fingiu bonitinho. E assim, eu fico com o coração muito apertado, sabe, de falar nele, porque a gente perdeu ele há um mês. Sim. Né? Dia 9 de maio, meu sogro se foi. Aí eu tinha 18, 19 anos, assim, e tem sido um momento muito difícil para nós, né? Porque ele era muito presente. Ele é aquele cearense que conta história, cearense que tá sempre falando, sempre contando caos, sempre mandando mensagem. E, então, ele trouxe um vazio muito grande para as nossas vidas, sabe? Meu marido, minha sogra Edilma, que também é jornalista. E a Pina foi o primeiro repórter da Globo, Brasília. Primeiro repórter. Antes disso, já tinha sido do Diário do Nordeste, ele é do Ceará, né? Ele já tinha sido... Nossa, passou por tudo. Né? Montou o Bom Dia Brasil aqui em Brasília, montou o SBT aqui em Brasília. Tudo que você passou por todos os telejornais da Globo. Né? Todos eles. Foi um verdadeiro Foi professor diretor. pra você também, né? Nossa. Ele dizia o seguinte... Quando alguém virar para você e falar assim, você viu aquele... Por exemplo, né? Você viu aquele caso do submarino, né? Que aconteceu, essa tragédia. Se você falar assim, não vi. A pessoa sempre vai te dar uma informação que você não tem. Se você falar, vi sim. Beleza, acabou a história. Se você falar assim, não sei o que aconteceu. A pessoa sempre vai acrescentar uma informação naquilo que você já sabe. É a humildade do jornalismo, né? Da informação também. Bacana, então... Ele deixou um legado muito importante. Muito. Ele era muito generoso, ele ajudou muita gente. Foi ele que me impulsionou aí pra televisão. Eu era uma foca, né? No jornalismo, foca, quando a gente fala isso, é iniciante, né? Ele me colocou ao vivo para falar ao vivo. Depois, eu falei assim, Biapina, eu quero mudar, quero ir para outro lugar. Ele vai pra TV Brasília. Eu falei, mas eu tô sem currículo. Vai lá agora. Vai lá agora. Eu falei, mas sem currículo? Ele falou, vai. Cheguei na TV Brasília para falar com a Andréa Duda, sem currículo. Cheguei lá, tinha uma menina lá com currículo na mão, eu falei, já era, né? aí essa menina saiu da sala quando ela me viu. E eu fiquei na sala, e nisso saiu o André Duda. Alguém queria falar comigo? Eu falei, eu. Não era eu. Eu fui contratada.
Uau. Graças a esse homem aí, maravilhoso, meu sogro. Bacana. Vamos ver se tem mais imagens. SBT Esportes Brasília. É, só o seu último Sim. trabalho, né? E foram poucos meses, mas foram bem marcantes. Não, foi um né? ano e um mês. Um ano e um mês. Foi, É. no caso, estreou março, né? Março de 2022. 22. E aí... Ó, o tempo passa tão rápido que a gente... Passa- Meu Deus do voa. céu, voa. Foi um ano e um mês, né? Eu fui convidada a encabeçar esse projeto. Eu trabalhava nessa época no Agromais, né? E aí me convidaram para pedir demissão do Agromais e encabeçar o projeto. Eu aceitei e comecei o projeto. E depois de um ano e 2 meses, o famoso corte de gastos, que meu salário estava muito alto. E aí... E é o que mais tem acontecido hoje em dia, né? Nada hoje em dia, Alex, sustenta a televisão. Uhum. Ainda mais com as redes sociais. Se você vai querer anunciar, por exemplo, numa televisão com 4 mil reais, anunciar num programa de televisão, ou o alcance que você tem, por exemplo, com 4 mil reais nas redes sociais, o que você vai lucrar mais? Então isso aqui tá fadado, e é a tendência do mercado. Entende? Você pode ver que a própria Globo, né, tem demitido os maiores jornalistas, Sim. né, os melhores jornalistas. Hoje o repórter que entra lá não tem referência de um bom jornalista. Os maiores saíram. Tem poucos hoje lá ainda. Poucos ainda que estão lá. Heraldo Pereira, maravilhoso. Zeleide. Tem uns maravilhosos ainda lá. Mas fadado a E acabar. na sua... acabou, né, as imagens? E na sua... Já dando continuidade nesse assunto, no seu entendimento, o que será agora do jornalismo, dos jornalistas, o que podemos esperar aí para o nosso futuro, né, na área do jornalismo, da comunicação? Olha, a gente vive um momento de transição que daqui a 6 meses tudo vai estar muito diferente. Principalmente por causa da inteligência artificial. Sabe? Hoje, você pode pegar, por exemplo, um texto que você achou na internet dito, né? Você pega lá aquele texto com áudio e vídeo, você coloca na inteligência artificial, ele já decupa todo o material para você, sabe? E você quer cortar, fazer só um trechinho, você pega na escrita, você já corta só a escrita, ele já corta o áudio automaticamente. Então, todas essas funções que a gente está acostumado a fazer, decupar horas, decupando, acabou, meu amigo. Acabou. Os próprios videografistas ali, a inteligência artificial hoje consegue montar aquilo que você ficava no Photoshop anos tentando. Faz a letra borrada. Ela faz com um comando de escrito, ela faz a letra borrada, coisa que você ficava horas no Photoshop fazendo. Então, quem não souber mexer na inteligência artificial, tiver à frente da inteligência artificial, não vai conseguir se sustentar. E eu costumo dizer o seguinte, CLT é um método para você aprender. Porque você fica nessa corrida dos ratos até alguém decidir te demitir e você sair com a mão na frente e outra atrás, você vai viver de quê? Você tem que empreender. Tem que pegar o seu talento e colocar para frente. Com as mídias sociais hoje, sabe? Viver do que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que você quer passar para a pessoa, as mensagens que você gosta, o que te faz feliz. Eu era feliz em tudo que você mostrou aí, eu sempre fui muito feliz em tudo isso. Sempre. Fui muito feliz na Globo, fui muito feliz no SBT, sabe? Só que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com aquela pessoa que te dá o tapinha nas costas. Só que cada pessoa só dá o que ela tem. Então, se aquela pessoa te sacaneou, é o que ela tem. Cabe a você limpar aquela água que você está sujeita ali para você mergulhar nela. E quem vai cuidar dos seus BOs é você. Quem cuida do meu BO? Sou eu que cuido do meu BO. Quem fica chateada com o meu BO? Sou eu. Mas quem vai ter que lidar com ele? Sou eu. Então tudo depende da forma com que você interpreta as situações da sua vida. E você tem que ter em mente. A pessoa só tem aquilo para dar. A pessoa só vai dar o que ela tem no coração dela. Se ela vai te sacanear, é o que ela tem no coração dela. Se a pessoa vai puxar o teu tapete, é aquilo que ela pode oferecer para você. Mais pura verdade aí de Daniela Ramalho aqui, no Estrelas do Quadradinho. Merece um cortaço essa fala. E ainda sobre esse assunto, né, que tem sido bem alta, assim, em todos os portais que cobrem o mundo da TV. Eu já tô há cerca de mais de 10 anos falando sobre televisão, sobre famosos, e eu nunca vi
assim, a gente sempre noticiou, fulano de tal, demitido e tal, mas nunca foi tão frequente, sabe? É algo frenético que tem acontecido, né? A gente viu aqui em Brasília demissões realmente de nomes de peso, como o Fábio Ilha, né? Que inclusive se reinventou nas mídias sociais, né? Tá atuando ali nas mídias sociais com um trabalho de psicólogo que ele já fazia, já empreendia na psicologia e tal. E assim, as pessoas, os jornalistas, os comunicadores, eles precisam ter esse segundo pé de meia, digamos assim. Você acredita que o empreendimento, ele tem que existir em qualquer área, né? Eu acho que é aquilo, sabe? A CLT, você precisa aprender com a CLT, sabe? É uma ajuda de custo para você aprender, sabe? Porque é a famosa corrida dos ratos. Você não vai enriquecer sendo CLT. Você está sujeito a ser aquilo que a pessoa quer que você seja. Entendeu? Na maioria dos casos, você recebe para não pedir demissão, o patrão te paga para você não ser demitido. Você trabalha para não ser demitido e o seu patrão te paga para você não pedir demissão. Só que hoje em dia, com essas demissões em massa aí que a gente teve, as pessoas estão completamente estressadas, trabalhando o dobro, o triplo, sabe? Com esses cortes que tiveram agora no jornalismo, as pessoas estão muito estressadas. Estão trabalhando muito mais. Os plantões começam muitas vezes 3 da tarde, termina 3 da manhã. Muito complicado. É verdade. Você quer isso pra tua vida? Eu não quero, não. Não, e por isso eu te pergunto, que Daniela Ramalho já tem projetado aí pela frente? Já deu tempo para projetar alguma coisa? Tem como dar spoiler ou não? A gente tem vários projetos, né? Enfim, a gente sempre gosta de trabalhar com as mídias e tudo mais. Esse meu projeto com Gateiras S.A. tá muito bacana, né? A gente está conseguindo vender muitas camisetas legais, a gente está conseguindo custear todas as castrações, todos os resgates que a gente faz, né? E a gente também tem projetos para poder contar histórias de uma outra maneira. Porque a gente é disso, né? Eu só sei fazer. Na verdade, eu sei fazer DJ, né? A gente resgata, a gente faz. Minha mãe dizia que de fome eu não morro. Sempre tem alguma coisa para fazer. A gente se reinventa, né, Alex? Não tem jeito. Mas é isso, assim, a gente vai. Eu e meu marido, meu marido também saiu da Globo, né? Depois de 24 anos, saiu esse mês também. Então a gente tem vários projetos aí pra gente contar histórias e tudo mais, a própria produtora que a gente tem. Muito bom. Então é isso, gente. A Daniela Ramalho, ela tem uma história gigantesca na comunicação e se deixar a gente vai falando, né? Muito tempo, muita história. Mas assim, Daniela, vamos para um flashback aqui, voltar lá no passado. A gente já falou muito agora sobre, né, o que você viveu recentemente. Agora a gente vai retornar lá para o passado porque eu quero saber quem era a menina que chegou aqui no quadradinho, né, aos 16, que você falou? Aos 16 anos de idade. Quem era aquela menina, né, sonhadora, cheia de coisas, né, de lá pra cá, né? Como que você vê sua história, né? Conta aí pra gente essa reflexão que você tem hoje daquela menina que chegou em Brasília pra mulher que você se tornou hoje. Pois é, retrospectiva, gente. Vamos retrospectar. Bom, eu, na verdade, sempre tive uma ligação muito forte com a arte, né? Em todos os momentos, todas as fases da minha vida, né? Eu acho que eu não falei pra você, mas eu sou bailarina também. Eu comecei a fazer balé com 5 anos e parei, fiz 17 anos de balé clássico ao todo, né? Cheguei em Brasília, ainda dançava. E nesse meio tempo também eu sempre quis trabalhar ou como atriz, com televisão, interpretação. Então, enquanto as crianças, as meninas, né, pegavam, por exemplo, no chuveiro, o shampoo e ficavam cantando, né, eu pegava o shampoo e fazia link. Não sei se você lembra, Luiz Carlos Braga, que trabalha como apresentador, eu ficava treinando link ao vivo. Olá, Braga, estamos aqui na rodoviária do Plano Piloto. Nesse momento, a escada rolante não está funcionando, gente, porque nunca funcionou, na verdade. E eu fazia esse tipo de brincadeira. Então, assim, a Daniela, que queria ser atriz, que queria ser jornalista, conseguiu realizar seus sonhos. Eu fiz 2 novelas, fiz 2 filmes, fiz várias peças de teatro também, né?
E, assim, se eu pudesse dar um recado para aquela Daniela que chegou aqui em Brasília, eu falaria: cuidado, esteja preparada, mas saiba, cada pessoa vai te dar o que ela tem no coração dela. Então, dê para as pessoas o que você tem no seu coração. E calma, paciência. As coisas vão dar certo. Bacana. Você sempre foi uma menina que gostava de fazer muitas coisas, Muitas né? coisas. Você ia bailarina, DJ, jornalismo, atriz, né? E hoje... Gateira. Gateira. Quem é Daniela Ramalho hoje, depois de ter vivido tudo isso? Como você se define hoje em dia? Pergunta difícil. Aqui a gente volta e vai. Vai lá pro passado e vem pro presente. Hoje, eu quero saber o seu agora. Como você se define? Hoje eu estou... Aprendiz da vida. Aprendiz da vida, porque eu acho que a gente tem muita coisa a aprender, sabe? E cada vez que a gente vive uma fase, a gente percebe que a gente está aprendendo cada vez mais, porque aquela situação que você viveu, você nunca tinha vivido antes, porque todas as situações são diferentes, né? Então, assim, cada momento que eu vivo da minha vida, eu tento tirar o lado positivo, sabe? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Será que eu... Porque eu sou uma pessoa que fala. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, até postei nos meus stories esses dias, até no dia que você me procurou, que eu falei sobre a fila, né? Se alguém fura a sua fila, você reage ou você não reage? Ah, é melhor. Será que se fazer, ficar em modo avião, será que é a melhor opção? Eu já sou aquela pessoa que fala, sabe? Se eu vejo uma coisa que está errada, eu vou lá e falo. Isso me trouxe muitas consequências boas e muitas consequências ruins. Porque também a gente precisa saber como falar. E o que falar. Por exemplo, a gente precisa saber dizer não. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Se eu tivesse, por exemplo, aceito um compromisso que me chamaram antes de vir aqui, eu não estaria, de repente, chegado no horário aqui, né? Mas eu vou dizer não? Não, tem a forma de você dizer não. Hoje eu não vou conseguir. Muito obrigado por essa oportunidade. Existem maneiras e maneiras de falar aquela informação para não ferir aquela outra pessoa, né? Mas é importante você dizer não, saber dizer não. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e que a Daniela de hoje, ela consegue dizer não. Não, muito obrigado. De uma forma carinhosa, sem menosprezar nem nada, mas se respeitando, porque a gente tem que saber respeitar os nossos próprios limites. E muitas vezes eu não soube. Quantas vezes eu disse sim para uma coisa que eu não queria fazer? Quantos trabalhos eu aceitei falando, ai, por que eu aceitei fazer isso? Eu não queria fazer esse negócio. A gente aceita fazer coisas que a gente não quer, a gente passa por cima da gente, sabe, Alex? E eu acho que a gente tem que aprender isso. E eu acho que a Daniela de hoje, como você me perguntou, é uma pessoa que tem se conhecido cada vez mais, né? Tem conhecido os próprios limites, né? É muito engraçado, porque falam qual a diferença de ser dono de cachorro ou dono de ser gado. Ser dono de cachorro, você aprende a ter amor incondicional. Ser dono de gato, você aprende a ter amor próprio. Verdade. Eu sou dona de gato. Eu sou dono de uma cachorrinha linda, Tunica. Mas é isso. E é um baita aprendizado e você vem aprendendo assim ao longo. Claro que tudo na vida a gente passa pra aprender, né? Sim. Mas você é uma pessoa que costuma guardar ressentimentos, mágoas. Como você lida aí com as pessoas que te ferem? Você já falou um pouquinho, né? E tal, que guarda o lado positivo, mas chega quando você sente ali o ferir daquela pessoa, né? Sobre você, as atitudes contra você, na hora dá uma certa raivinha, né? Como você lida com a raiva de momento? Então, é muito engraçado, porque, por exemplo, quando você está numa posição de destaque, você atrai certos olhares, bons e ruins. Porque tem aquela pessoa que queria estar no teu lugar. Também tem aquela pessoa que não queria que você estivesse naquele lugar. A famosa inveja, né? Mas é aquilo que eu falei. A pessoa só dá o que ela tem no coração dela. Quando você consegue entender essa mensagem, você fica mais tranquilo, porque é o que ela tem para dar para você. Mas eu acho que, por exemplo, eu tive uma situação recente com uma amiga minha, e a gente sempre foi muito amiga, desde 15 anos de idade.
E a gente se desentendeu numa certa época da vida. E a gente parou de se falar. A gente era muito amiga, um grupo de amigas. E aí, meio que, quando ela estava em Brasília, as minhas amigas iam ficar com ela e tal. E quando a gente estava aqui, sabe, meio que dividiu, assim. E aquilo me doía muito. Recentemente, eu falei, eu sonhei com ela. Sonhei que eu abraçava ela. Eu falei, gente, mas que besteira, eu vou ligar pra ela. E aí eu liguei pra ela. Falei, oi, fulana, sou eu. Ela, nossa, tô até com o rosto vermelho. Eu falei, eu também, meu coração também tá acelerado. Então a gente tem que saber discernir o que é pra nossa vida e o que não é. Porque tem gente que passou pela minha vida que passou e passa bem longe. Mas tem outras pessoas que passaram, mas por um deslize, por uma má interpretação, por uma discussão boba, que fazem, de repente, fazem diferença na nossa vida. E que eu quero estar perto. Então eu fiz questão de me reaproximar dessa minha amiga muito querida. Porque é uma pessoa que vale a pena. Agora, outras pessoas que passam pela minha vida, aprendi com ela, é só o que você tem para dar no seu coração. Obrigada, beijo, meu amor, vai com Deus. Entendeu? Que não faz a menor diferença na minha vida. É ao mesmo tempo que você se despede dela, né, da presença, da companhia dela, você também se despede dos sentimentos que... Porque quando a pessoa fere a gente acaba se machucando, né? Sim. Você também é a pessoa que se despede desses sentimentos. Não, eu bloqueio. Bloqueia? Eu bloqueio. Tá certo. Bloqueio! Por que a pessoa vai ficar vendo minha vida? Sendo que a pessoa não me faz bem, a pessoa não me acrescenta. Eu não... Assim, eu acho que hater, a gente tem que gostar dos haters, tá? Eu tenho muito hater, normal. A gente tem que gostar dos haters. Por quê? Porque eles estão falando da gente. Tem aquela história, falem bem, falem mal, mas falem de mim? Pode falar. Pode falar. Mas, por exemplo, aquela pessoa que me feriu, que me machucou, que puxou meu tapete, que deu tapinha nas costas, mas por trás estava ali, eu não tenho por que ter na minha vida. Então eu corto mesmo. Eu corto e... adeus. Daniela, uma pergunta que talvez seja polêmica, né? Mas eu perguntei pra ela, eu posso perguntar qualquer coisa? Ela disse, fica à vontade. Talvez pode ser polêmica, mas ou não, né? Não sei. Você ficou ressentida com a demissão do SBT? Então, a gente não espera. Porque, como eu te falei, eu sempre me doei ao máximo que eu pude. Eu sempre pensei lá na frente, em dar certo. Eu pedi demissão do meu emprego anterior para encabeçar o projeto. Eu estava feliz ali. E era algo, assim, era algo que, pelo menos o público que acompanhava e assistia, já estava ali na sua... Você já tinha injetado ali... Já tinha identidade, né? Identidade, né? E de repente, Daniela Ramalho é demitida, né? E assim, por isso da pergunta, né? Eu não esperava. Eu não esperava. Eu fiquei muito surpresa. Muitos portais deram essa puxada de tapete, né? Que vocês devem ter visto na mídia e tudo mais. De repente estão até sabendo mais do que eu. Entendeu? Mas a gente sente quando alguma coisa não tá 100% legal. Porque eu sou uma pessoa, Alex, que eu consigo, no ambiente que eu tô, definir exatamente quem são as pessoas. Eu consigo olhar o coração das pessoas. Consigo olhar a intenção das pessoas. E eu não costumo errar. Não costumo errar. Sabe? Eu acho que tem algumas questões que foram um pouco precipitadas ali. Sabe? Um pouco não muito bem pensadas, né? Porque, querendo ou não, eu larguei o emprego que eu tinha, estava muito bem ali onde eu estava, com um chefe que eu amava, que é o Ederson Graneto, que eu amo, esse maravilhoso, que foi até chefe do SBT. Ele, inclusive, me conheceu no SBT, foi pro agro e me puxou para lá. Né? Eu comecei fazendo o SBT Brasil. Quando eu saí da Globo, eu fui para o SBT Brasil. E conheci o Ederson lá, o Ederson saiu do SBT, foi pro agro e me puxou. Depois o SBT me tirou do agro e me levou para lá. Né? Então, assim, eu não esperava porque foi um convite muito bem feito, colocaram banners em todos os lugares de Brasília, foi um boom, né? E, de repente, me tiram aquilo, né? Enfim, e de repente, né? De repente, eu tinha acabado de apresentar o programa, me chamam lá embaixo para me demitir. Mas é como eu falei, eu não tenho ressentimento, eu não tenho mágoa nenhuma com eles, eu acho que foi um aprendizado belíssimo na minha vida, sabe? Eu apresentei aquele programa durante 1 ano e 2 meses, foi muito legal, muito bacana, mas, pelo que me falaram, perdemos a Libertadores, perdemos algumas questões, até
O repórter lá, o Beck, gente, como é que é o nome dele? Esqueci agora. Também foi demitido do SBT de São Paulo também. O Benjamin Beck foi demitido também. E usaram isso para argumentar também minha demissão, falando que meu salário era alto e tudo mais. E é o que tem para hoje, mas eu não esperava realmente. Eu não esperava, porque o SBT vive muito de merchan, né? E às vezes a gente sente também, o Alex, quando você tá numa profissão que não é muito de mulher, eu fui DJ, como você falou, né? Tinha poucas mulheres como DJ. Sim, eu sou jornalista esportiva. Poucas mulheres, hoje em dia tem até mais. Mas é mais frequente você ver um homem falando de esporte. Então, muitas vezes, as pessoas não te validam como jornalista. Mas até que ponto a gente precisa se validar? Até que ponto você precisa provar para alguém que você sabe falar de esporte? Até que ponto você precisa provar que não está tendo uma relação sexual com o chefe seu para você poder falar de esporte? Entendeu? Porque as pessoas acham isso. Que você não sabe falar de esporte, que você está tendo um caso com o chefe, acham também que você não sabe o time e tal. Entendeu? E elas não te validam. Porque você é mulher, porque você é loira, porque você é bonita. Então você não sabe falar de esporte. Você tá ali porque é mais um rostinho bonito na televisão. Eu sentia um pouco É isso que eu falo, você sentia muito? Sentia demais. Porque existem algumas pessoas que também fazem uma... Mas e do público, assim? Chegava hate? Não, né? Público não. Público não. O público é maravilhoso. O público sempre foi muito maravilhoso comigo. Sempre foi demais, assim. Eu sempre tive... tanto é que quando eu saí do SBT, muita gente veio perguntar: cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu gostava da sua apresentação, gostava do jeito que você conversava com a gente ali e tudo mais. Eu também gostava. Eu gostava muito de fazer aquilo. Mas tudo bem, eu acho que Deus tem planos pra gente muito maiores. E eu acredito muito nisso. E eu tenho uma força muito grande. Eu sou muito otimista com a vida. Eu sou muito otimista, sou pra frente, acredito no que está por vir. Você já usa as redes sociais há muito tempo, eu vejo que você é bem frequente lá, mas você pretende usar isso pro lado profissional? Porque eu vejo que você posta muito dessa vida pessoal lá e tal, mas você pretende usar as redes sociais pro profissional mesmo? Então, tem essa ideia? Eu preciso ver, assim, o que eu vou focar, porque... Quando a gente tem, por exemplo, eu posso falar de gato, eu posso dar uma aula para você de gato aqui de comportamento felino. Eu posso falar de NBB, Novo Basquete Brasil, posso dar uma aula para você aqui de Brasília Basquete, né? Superliga Feminina de Vôlei, Copa do Mundo. Posso falar também de música, de DJ, eu posso falar sobre balé clássico, eu posso falar sobre um monte de coisa. Né? Então eu preciso primeiro nichar, eu preciso respirar, porque esse mês de maio foi muito difícil para mim, como eu falei, né? A gente... Ainda não deu tempo, eu saí do meu emprego, perdi meu sogro, meu marido saiu do emprego dele e adoeceu também. Então, é muita coisa acontecendo nesse momento. Mas... podemos esperar. Vai dar bom, meu filho. Pode esperar que vai dar bom. Vai dar bom. Bom, gente, e é isso. Quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso podcast Estrelas do Quadradinho. Seja muito bem-vinda. Eu amei mesmo estar aqui com você, né? Por esse alto astral e tal. E sua presença, seus ensinamentos. Eu vejo que você é realmente uma mulher muito sábia, né? E aproveita essa sua sabedoria toda para deixar aqui pra galera uma mensagem, né? Então, eu deixo o microfone com você para deixar uma mensagem para todo mundo que tá te assistindo. O que é seu tá guardado. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas está guardado. E nunca desista dos seus sonhos, porque é sempre possível. Amém. Recebemos, né? Uma baita motivação dessa. E assim a gente se despede mais uma vez. Muito obrigado, viu, Daniela? Obrigado. Eu que agradeço, gente. Sucesso para vocês. Obrigada pelo convite. Adorei o papo também. E vamos seguindo. A gente vai dando notícias sobre os planos futuros. É isso aí. O seu Instagram é @Daran. DAHRAM de Maria. Daniela Ramalho com H no meio. Daran. Meu nome de DJ. É isso aí. Segue lá ela, gente. E segue também a gente aqui do Estrelas do Quadradinho. Você que tá acompanhando aqui. Você que veio do Instagram dela, certo? Gente, muito obrigado. Sua companhia, sua audiência. A gente volta a se encontrar sábado que vem. Aqui, 12:30, nas plataformas do Estrelas do Quadradinho, tá?
Então, semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.